Muito bem, encerramos, portanto, o capítulo 25, o capítulo aí em torno do buscar e achareis, que diz respeito aí a esses temas, digamos assim. O servo ele pegou, se quiser ajudar ele. Qualquer coisa você tira a dúvida que ele domina. E esse capítulo, como a gente foi comentando aqui ao longo das semanas, é um capítulo, portanto, que fala de dimensões mais interiores e de aplicabilidade de conceitos que foram enunciados e colocados por Kardec em capítulos anteriores também, em temas anteriores, né? Aplicabilidade da fé, aplicabilidade da confiança na providência, aplicabilidade a respeito dos despojamentos no dia a dia da tarefa, na vivência e o cenário que a gente tem no texto do Evangelho de Jesus, né, o cenário, o recorte, o contexto que a gente tem, é Jesus falando aos discípulos a respeito da tarefa cristã. O que de alguma forma já é uma dica para nós, que é uma coisa que a gente já comentou aqui. A tarefa que a gente exerce no mundo, a atividade que a gente exerce no mundo, é um convite ao exercício de potencialidades que existem dentro. Porque após a desencarnação, tudo que a gente deixou aqui no mundo material, uma hora se desfaz, uma hora se acaba. O que a gente leva é aquilo que a gente construiu por dentro enquanto fazia por fora. Eu já falei isso aqui várias vezes de outra forma, né? Por isso a gente reencarna, porque senão o espírito ficava no mundo espiritual. Porque na matéria, a gente tem obstáculos próprios da matéria que desenvolvem as nossas potencialidades, as nossas forças. Porque a própria matéria oferece obstáculos ao espírito. E o espírito, para se liberar da matéria, precisa mergulhar nela para justamente superá-la. A gente comentou isso em alguns momentos aqui, né? Porque da mesma forma que se você fazer qualquer coisa aqui no mundo físico, você precisa passar por avaliações, você precisa passar por exercícios, seja no âmbito intelectual, seja no âmbito cultural, de maneira geral, do pensamento, religioso, artístico. Tudo oferece resistências que você vai vencendo etapa a etapa. Do contrário, eu até queria isso, né? Dormia, saía do corpo, fazia um Cooper aqui pela cidade, voltava já feito atividade física e despertava e ia tomar meu café. Né? Seria uma coisa muito boa, né? Que aí já tinha os benefícios da atividade física sem o esforço que a atividade física exige. Né? Mas no mundo material tudo exige esforços. Né? O espírito desencarnado, diz Allan Kardec, pensa como espírito. Ao reencarnar, a depender do quanto a matéria o afeta, ele pensa mais como homem aqui no sentido de humano, do que como espírito. É por isso que a gente tem medo da morte. A gente já desencarnou milhares de vezes. Né? Mas o vínculo com a matéria, né? A força do laço material, né? E no caso da morte, alguém chegou a comentar comigo em conversa particular, e para mim fez também muito sentido, no caso da morte também tem outros fatores, né? Que é o seguinte, nós somos espíritos milenares, mas é provável não, é certo que as últimas desencarnações nossas não foram desencarnações felizes. Então a gente guarda em nós o trauma de ficar preso ao cadáver, de ficar sentindo asfixia dentro da sepultura, de ficar preso aos despojos e vendo os despojos decompor, né? Como se fosse em cima de nós. Daí o pavor que a gente tem para a desencarnação é porque as nossas desencarnações não têm sido felizes. Têm sido desencarnações traumáticas ao longo dos séculos. É por isso que a gente traz talvez um trauma, né? É por isso que o medo de barata, né? E assim por diante. Quem já fez exumação cadavérica sabe, né? Que o que sobra é cabelo e barata. A ossada até já é carcomida, mas as baratas ficam, né? Então é um pavor, principalmente do ocidental, que guarda no inconsciente aquelas situações ali que estão em nosso inconsciente, né? Em nosso inconsciente. Por causa do trauma de desencarnar de uma maneira assim, apegada à matéria, sentindo as sensações todas, os tormentos, né? E assim por diante. Mas de maneira geral, portanto, a gente pensa muito mais como ser humano, como homem encarnado. Numa linguagem psicológica, a gente pensa mais como ego do que como self, né? Numa linguagem da psicologia junguiana, da psicologia analítica, né? O ego predomina em nós, né? E o ego tem o seu papel, né? O ego tem a sua função,
né? Não é necessário aniquilar o ego, porque todos nós temos um ego, né? A questão é como é que a gente direciona o ego, como é que a gente usa o ego, né? Porque é impossível viver sem ego no plano encarnado. Né? O ego é que dá o senso de escolha, de liberdade, de deliberação, né? Mas a depender de como o nosso ego funciona, nós manifestamos no mundo físico a nossa, digamos assim, situação atual através do ego. Então, quando a gente vê alguém imaturo, que não assume responsabilidades, etc., o ego é imaturo. Quando a gente vê alguém esquizofrênico, o ego se desorganizou. O ego é que manifesta uma parte do espírito, que é muito maior do que o ego, no mundo físico. Essa é a ideia. Mas eu estou já começando com linguagem psicológica, eu nem planejei isso. A gente vai voltar nessa questão, porque esse capítulo é todo ele que tem uma dimensão psíquica, uma dimensão aí interior. Mas é interessante a gente abordar isso, né? Esse capítulo fala de aplicabilidade dessas lições, desses conteúdos, conteúdo aí da fé, mas não é a fé, conforme abordado no capítulo 19, a fé transporta montanhas, é a aplicabilidade da fé e também a aplicabilidade do despojamento das coisas materiais que a gente aprendeu, mas aqui é Jesus falando aos discípulos a forma como eles deveriam vivenciar esses ensinamentos na prática. E como eles se sentiriam toda vez que a gente começa a exercitar os valores que a gente já tem, que a gente já acredita, quando a gente começa a tentar aplicar, isso gera uma reação no nosso mundo interior. Gera uma reação. Quando a gente começa a fazer a caridade, o que é a caridade? Senão um treino de altruísmo para o tratamento do ego. Se eu tenho um ego muito centrado, a caridade é uma espécie de terapia que vai fazer eu tirar o ego do meu centro, do centro de mim mesmo. O ego tem o seu papel, mas não é no centro. No centro de toda a nossa vida. Porque se eu coloco o ego no centro, eu acabo ficando rígido, exacerbado, e aí se derivam os problemas psíquicos e morais, né, que no espiritismo é uma coisa só. Então, Jesus está falando de dimensões interiores, de aspectos interiores importantes, está falando da aplicabilidade disso, da ressonância disso interiormente. Se eu tenho uma resistência de, sei lá, perdoar ou pedir perdão, na hora que eu vou fazer isso, o que é que acontece comigo? Eu fico ansioso, eu fico tenso, eu acho que a pessoa não vai me receber, não vai aceitar meu perdão, eu começo a ter calafrio, eu tenho que tomar propanolol. Né? Não durmo no dia antes, fico com insônia. Por que isso? Porque eu estou trabalhando as minhas imperfeições. Na raiz tem um problema moral do espírito, que se manifesta em termos emocionais. Qual é o problema moral aí? Aí, o que é que vão pensar? O que é que vai pensar? Como é que eu vou ser recebido? O que manifesta-se é o emocional, mas a raiz é sempre moral. O espiritismo tem uma ferramenta fantástica que nos dá aqui uma condição, uma compreensão de coisas que, na verdade, a psicologia e a psiquiatria, a psicanálise estão ainda engateando, estão chegando lá. E Kardec falou isso em século XIX, quando Kardec colocou isso. Nem existia psicologia enquanto ciência, a psicanálise nem imaginava aparecer no mundo científico, né? O entendimento da psique humana do ponto de vista aí acadêmico, né? E Kardec já falava dessas coisas que a gente vai aqui examinar. Mas antes de entrar aqui para essas questões mais psicológicas, que eu sei que é o que mais interessa, mais interessante, né? É importante aqui contextualizar uma coisa. Essa lição de Jesus, e Kardec comenta, fala também de um contexto de uma época. Uma época que não é a nossa época. A nossa época é muito diferente da época de Jesus. Né? Os peregrinos que passam, a gente não abre a nossa casa para dar guarida, e Kardec explica por quê. O aumento populacional, a forma como a sociedade se organiza é outra. Tem uma série de questões aí que era cultural naquela época e não é tanto hoje. O que não significa dizer que não haja gestos de generosidade e assim por diante. Né? Acontecia no passado recente, das pessoas colocarem a mão e receberem carona, que hoje é complicado, de maneira geral, né? Por conta dos problemas sociais que a gente vive. Então, havia uma época, um contexto cultural do cristianismo primitivo naquele momento, né? E aqueles homens e mulheres, né, vivenciaram uma revolução
que é a tarefa de levar a doutrina de Jesus. Por isso que eu digo, ide e pregai, que Jesus falava aos apóstolos e aos não apóstolos, os seguidores, era mais do que apenas fazer pregação de discurso, ainda que alguns discursavam. O ide e pregai, que o apóstolo Paulo simbolizou na sua excelência máxima, não era apenas um discurso, até porque Paulo tinha acompanhando Silas, Tito, Timóteo, Barnabé, que não necessariamente discursavam, mas estavam com eles ali pregando. Estavam com ele pregando. O próprio evangelista Marcos, que caminhou com ele um pouquinho. Então, ir de pregar é além... Ir de pregar é o seguinte, apresenta a doutrina do mestre. Apresenta através das relações, através da convivência. Era uma tarefa que exigia dedicação e abnegação. A ideia de Jesus também para os apóstolos é não se preocupar com tanta coisa, porque senão você perde o foco. Eu já contei aqui que quando Ivone Pereira começou a tarefa mediúnica dela, com ligações profundas com alguns espíritos que apareciam, entre eles, Frédéric Chopin, o célebre pianista polonês do século XIX, a quem ela deve ter conhecido em encarnação anterior, no século XIX, porque viveu na época dele. E ele, inclusive, diz isso a ela, nós nos conhecemos. Ele, melancólico e doce, e ela, que tinha uma sensação de muito bem-estar na presença dele, ele diz a ela, eu não tenho nenhum interesse de psicografar livros mediúnicos. Meu amor é pela música. E você não sabe a dor que eu tenho de estar desencarnado, não estar encarnado agora. Porque na minha época, a nobreza fútil que pagava as minhas músicas, me patrocinava, não conseguia entender a metade do que eu compunha. E hoje, com toda aí a imprensa, onde eu posso me apresentar em grande quantidade, em grande escala, para que as pessoas compreendam mais, e eu estou aqui desencarnado, me preparando para voltar. Eu não tenho interesse de escrever nenhuma obra sobre espiritualidade, sobre nada, a não ser tocar. Eu quero apresentar espiritualidade e beleza com a minha música, que eu tenho aprendido e aperfeiçoado mais no mundo espiritual. E Ivone disse, eu lamento informar o senhor, mas a minha tarefa mediúnica não permite tocar música. Ou eu estudo piano e toco música e recebo as músicas para o senhor, ou eu me dedico à tarefa mediúnica que já me preenche muito os meus labores para a psicografia de obras. E ele disse, então, eu lamento, porque eu também não vou escrever nada. E ficaram assim. E ele se despediu dela. Teve que escolher, teve que abrir mão. Teve que fazer uma escolha, uma renúncia. Porque não dava para abraçar tudo. Para ela, não dava para abraçar tudo. E em quantas situações de nossa vida, a gente também tem esse dilema. Né? Que, aliás, é um dilema problemático no mundo atual. Nos dias atuais, porque a gente, na verdade, não quer renunciar a nada. A gente quer abraçar tudo. Né? Tem gente que diz, como era bom no passado que eu não tinha opção, só tinha um caminho mesmo. Agora, com tanta opção, eu fico depressivo. Quer dizer, a liberdade, como dizia Sartre, produz angústia. Né? Porque a gente complica tanto a vida da gente. Quem assistiu o filme O Náufrago vai ver isso, né? Depois de passar fome, depois de ter tanta dificuldade. Né? Buscar o mínimo ali para sobreviver. Dormir ao relento tantas vezes. Aí quando ele, quem lembra, ele é resgatado e volta. Aí a funcionária dele de casa pergunta, leite desnatado ou integral? E ele olha assim e lembra o que é que ele estava passando. Né? Que a gente acaba realmente criando problema para a gente, com tanta opção. Então, a época em que Jesus falou isso, era uma época que tinha um contexto específico, mas como diz Kardec, tinha um ensinamento moral profundo para todas as épocas. Bom, eu já falei aqui que tem um pastor adventista que eu gosto muito, doutor em arqueologia bíblica, que ele costuma dizer o seguinte, os cristãos primitivos daquela época ou eram malucos, de abraçarem aquele ideal a ponto de morrerem por um ideal, apenas por uma ideia que acreditavam, ou aquela mensagem era tão arrebatadora que eles iam adiante e nem a vida física deles era mais importante do que a mensagem que eles abraçavam. Né? A ponto de serem, inclusive... Porque eram, inclusive, pessoas comuns, idosos, crianças, donas de casa. Não eram pessoas, assim, de alto prestígio, eram pessoas convencionais que eram tocadas por aquela mensagem e fizeram a revolução.
aceitavam morrer diante da opção de negar verbalmente, ainda que acreditando intimamente. Isso daí é uma coisa que confunde, inclusive, pensadores materialistas, porque não conseguem compreender como é que uma mensagem daquela tocou tanto aquelas pessoas que elas preferiam serem devoradas por leões. Era uma mensagem que deve ter tocado muito no olhar do historiador materialista, né? Mas é interessante assim, Kardec diz o seguinte, havia um contexto que era de hospitalidade. O estrangeiro passava e recebia hospitalidade na tenda, né, nos desertos, nas casas dos anfitriões. Hospitalidade mais ou menos. Havia hospitalidade, mas havia também imprevistos. Jesus, quando viajou, teve um imprevisto desse. Quando ele resolveu não ir direto para Jerusalém, da Galiléia para Jerusalém, ele preferiu passar em Samaria, na Samaria, que, aliás, do ponto de vista geográfico, é um absurdo o que Jesus fez, porque ele andou muito mais, era quilômetros a pé, né? E o que os apóstolos não deveriam ter compreendido aquilo, né? Para que ir na Samaria se Jerusalém estava até mais perto? Ele prefere passar na Samaria primeiro, depois ir em direção a Jerusalém, fazer um caminho maior, né? E ir para Samaria, samaritano, briga entre judeu e samaritano, varria séculos, né? Era um conflito aí secular. Mas mesmo assim, era chocante ele ter passado pela Samaria, ter deliberadamente ido até a aldeia e pedido acolhida e hospitalidade a alguns samaritanos e eles foram recusados. Jesus foi recusado, né? Foi recusado. Ele ia até a Samaria e a Samaria estava recusando ele. E os apóstolos ficaram indignados. Tanto é que tem aquele diálogo de João e Pedro que diz assim, Senhor, pede a Deus para descer o fogo celestial da raiva divina e acabar com essa raça. Porque era cultural, né? E aquilo ali era uma ofensa séria. A lei de Moisés preconizava a pena de morte. Então havia imprevisto. Eles não foram bem recebidos. Deviam estar cansados, com sede, sujos de areia do deserto. E não foram recebidos. E o que é pior, para matar os apóstolos de raiva, Jesus, depois que estão com os samaritanos, que tem o diálogo com a mulher samaritana, ao sair da Samaria, ele conta a parábola do bom samaritano. E coloca o samaritano como o mocinho da história. É muita compaixão, é muita caridade, né? João, Pedro deviam estar mordendo a língua quando viam essa parábola, né? Porque botou o samaritano no centro da história como o mais caridoso de todos. Apesar de ser maltratado pelos samaritanos. Então havia esses imprevistos. Quando Jesus falou, portanto, estava preparando os apóstolos também para esses imprevistos. Esse discurso. Mas havia realmente a hospitalidade, daí Kardec vai dizer, nos tempos atuais, Jesus não ia dizer para não se preocupar com carregar bagagem. Né? Com carregar bagagem, porque os tempos são outros. Né? Mas ali havia um ensinamento, né? E é interessante que Jesus falava aos apóstolos sobre essas viagens, mas ele próprio fez viagens. Né? Tudo que Jesus falou, ele exemplificou primeiro. Tudo que ele fala no Evangelho, ele viveu. Ele mostrou na prática e aí ele discursava. Por isso que é modelo e guia. Os espíritos disseram a Allan Kardec, modelo e guia. Então ele viajou, ele não foi bem recebido em uma das regiões, tanto Gadarra quanto a Samaria, ele não foi bem recebido. Alguns ele recebeu hospitalidade. Então ele ensinou na prática e depois orientou. Tá vendo o que aconteceu? Isso, façam aquilo outro. Né? Por isso que é modelo e guia. E viagens de Jesus eram teoria e prática, mas também era um convite a que essas viagens é um símbolo para dizer que à medida que eles fizessem isso, eles estariam fazendo uma viagem interior. Por isso que tem um ensinamento para todos nós. As viagens que a gente faz, em qualquer atividade que a gente desempenha, por detrás delas tem uma viagem interior que a gente está fazendo, de aperfeiçoamento. Né? Apesar dessa hospitalidade, havia muito mais dificuldades na época de Jesus do que na nossa. Por exemplo, muita gente não sabe, mas assim, na época de Jesus, o indivíduo que saía da sua localidade para ir levar uma mensagem como a do Evangelho, não apenas corria risco de vida, mas ao sair do seu país, ele estava desamparado juridicamente, porque as leis para o indivíduo funcionavam no seu país. As leis não o protegiam no outro país e não protegiam também as leis daquele país dele, porque eram para os habitantes da localidade. Olha os riscos que eles corriam.
né, enfrentando as situações mais diversas. Né? Quem leu a obra Paulo e Estevão, e eu acho que esse é um dos objetivos de Emmanuel, Emmanuel, quando conta a saga de Saulo, mais tarde de Paulo, está falando um pouco daquilo que os cristãos viveram. Está trazendo para nós, e é isso, a primeira coisa que mais me espantou e me sensibilizou na obra Paulo e Estevão foi essa tarefa de evangelização que Paulo fez. Porque a gente vê os bastidores que o Novo Testamento, que a Bíblia não conta. Né? Paulo dormindo ao relento, enfrentando as maiores adversidades, os obstáculos, a falta de recepção de acolhimento. Essas dificuldades no entorno, né, que passa despercebido e que ele enfrentou, né, de uma maneira estoica, né, de uma maneira interessante. Né? Então, quando Jesus fala assim para os discípulos a ideia de ir, não se preocupar com posses de ouro, etc., ele está dizendo o seguinte: olha, a confiança que eu demonstrei no exemplo e que eu falo aqui na fé, coloquem agora em prática, confiando na hospitalidade que vocês vão receber desses locais. Mas além da hospitalidade que vocês vão receber, confie também na providência divina. Se vocês não forem bem recebidos, há uma providência maior também, que sustenta-nos. Essa é uma mensagem para todos nós, não apenas para a época. Coloque em prática a confiança. Primeiro nos homens, a quem vocês irão, e acima deles, a confiança na providência divina, se acontecer alguma coisa imprevista, alguma situação que fuja da normalidade. Porque há também ajuda, inclusive ajuda material. Eu contei aqui, em outra situação, um episódio da vida de Bezerra de Menezes, por exemplo, no início da sua trajetória, ele passando necessidades as mais urgentes no Rio de Janeiro. Ele era cearense, mas ele foi para o Rio de Janeiro estudar medicina, ainda jovem, se dispôs a dar banca de matemática, fazer reforço escolar de matemática, oferecer aulas de matemática, ele dominava a disciplina, e uma pessoa contratou os serviços dele, pagou o mês inteiro, e só foi a primeira aula e depois desapareceu. E hoje se sabe que era um ser espiritual, um espírito desencarnado que se materializou. Então, há imprevistos. E há também a ajuda da providência sobre nós. A vida vai respondendo a gente. A questão é que a gente às vezes não observa. Aconteceu isso com Saulo. Quando Jesus aparece a Saulo na estrada de Damasco, que houve toda aquela emoção, a conversão, que Saulo diz assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele não fala. Jesus não diz: entra na cidade e lá te será dito o que tu deves fazer. É como se Jesus dissesse: até agora eu nunca te falei diretamente. E é agora que eu vou te falar? É a vida. Eu estou falando a você há muito tempo através da vida e das coisas. Só que você não vê. E para que você veja agora melhor, você vai ficar cego. Porque às vezes é necessário a gente ficar cego para a gente enxergar melhor. E foi isso que aconteceu. O desenvolvimento da sensibilidade. E realmente as coisas foram acontecendo. Ananias vai lá, e é toda a história que a gente conhece. Então, por que tem uma dimensão psicológica? Porque aqui está dizendo o seguinte: enfrente os seus medos, ele estava dizendo para os discípulos. Enquanto vocês fazem essas viagens, vocês vão enfrentar a vocês mesmos na tarefa que vocês estão realizando. Porque as dificuldades de fora são símbolos daquilo que vocês carregam como limitações internas. À medida que vocês forem enfrentando as coisas de fora, vocês estão, na verdade, enfrentando obstáculos internos. Por isso que eu disse no começo: a atividade que eu desempenho, que me aprimora aqui, é uma forma de eu me conquistar por dentro, no exercício da escola terrestre. Daí porque eu comentei em outros capítulos aqui que o Evangelho nos convida a posturas, atitudes. Mas é completo? Não. Porque as atitudes vão formando primeiro o hábito para depois afetar os sentimentos e mudar os sentimentos. Eu não recomendo ninguém ficar achando que primeiro precisa se esforçar para sentir, porque nenhum sentimento chega de mão beijada. Eu vou primeiro esperar amar profundamente a humanidade para depois fazer alguma coisa, porque não vai começar nunca. Mas ter a certeza que não é completo apenas o fazer. O fazer é para me aperfeiçoar por dentro. Porque a gente vê também o contrário. Pessoas preocupadas num fazer apenas aparente e por dentro, não sintonizadas ou não conectadas ou não envolvidas com aquilo que estão fazendo.
não conectadas. Então, não estão melhorando, não estão se beneficiando do bem que fazem aos outros. O bem é espalhado, mas o bem que fazem aos outros, às vezes a gente não se beneficia, já que o bem que a gente espalha deve primeiro nos fazer bem. Então, vejamos. E aí a gente tem, por exemplo, no meio religioso, é muito comum no meio religioso a pessoa ir para o meio religioso como fuga psicológica, como fuga de alguns conflitos. Até no meio espírita também. A pessoa não se realizou bem profissionalmente, aí vai para a casa espírita ser presidente e se torna o general. Eu vou falar logo do centro espírita primeiro, porque senão a gente vai ficar só falando de outras religiões. Porque tem aquele símbolo emblemático da Igreja Católica, né? A Madre Superiora, que encarna nas freiras jovens recentes e atormenta elas. Por quê? Ali Freud explica, conflito sexual. Ela está se realizando sexualmente através do sadismo com as outras freiras. E as outras freiras, como tem conflitos sexuais também reprimidos, satisfazem sexualmente através do masoquismo, de serem maltratadas. Vocês acham que esses conflitos sexuais só tem na Igreja Católica? Tem também. Fala da minha tarefa. Palestrante, quando se apresenta, não se apresenta bonitinho, se veste, né? Se arruma, porque não vai chegar, só se não tiver com sanidade mental, não vai chegar assim, acabado, né? E quantas vezes o propósito não é a mensagem e o indivíduo se contamina tanto que fica preocupado. Por quê? Porque como é visto, como é aplaudido. É bom ser aplaudido, ser elogiado, gostei, etc. Até aí tudo bem, humano. Mas se o indivíduo realiza em função disso, a atividade dele é concentrada nisso, o que é isso? Eu vou dizer, sem papas nas línguas, isso ele está se realizando sexualmente. Isso é satisfação sexual através da tribuna espírita. Porque é uma espécie de sedução. Meu Deus, graças a Deus, não é em outra casa, porque senão eu ia nunca mais ser chamado. O que eu estou falando aqui. Mas é verdade. Né? O que acontece? Em vez de a gente agir, não estou dizendo para o palestrante, para isso, abandonar a palestra, a tribuna, não. Porque a tarefa ajuda ele a se melhorar. Mas ele ter consciência disso, ele ter ciência disso, porque senão, o que acontece? Acontece de estar por fora uma coisa e daqui a pouco tem algum problema. Aí a gente vê o palestrante espírita seduzindo a aluna. A gente vê médiuns casados se envolvendo em mediúnica. Por quê? Porque aparentemente era o santo para fora. Mas por dentro não identificou os seus conflitos, os seus problemas, os seus sentimentos, que estavam sendo ignorados. Então, a atividade nobilitante, muito bem, mas ter ciência que aquilo dali, eu preciso me envolver com o que eu estou fazendo. Porque eu posso também alimentar as minhas paixões através de uma atividade nobre. Eu posso usar a caridade para a promoção. A caridade continua sendo a caridade, é válida. Mas eu não estou me beneficiando da caridade que eu faço. O outro se beneficia, aquele que está sendo ajudado por mim. Mas eu próprio poderia extrair o maior benefício daquilo que eu faço. Então, isso tudo tem a ver com isso. Ou seja, Jesus está recomendando assim, vai e enfrenta suas sombras. Enfrenta os seus medos. À medida que você viaje... Porque, olha o símbolo, você vai para uma terra estranha, encontrar gente estranha que pode não lhe entender, lhe acolher ou não, você corre o perigo de ser mal interpretado, você está dando a cara a tapa. O que é isso? É um símbolo para dizer que você vai enfrentar os próprios demônios, as próprias sombras, à medida que você enfrenta essas tarefas de fora. Como eu comentei no começo, por que a gente fica com palpitação cardíaca? Tem que tomar um ansiolítico quando vai pedir perdão a alguém? Por que a gente fica com isso? Qual é a raiz moral disso? Se não, algum componente aí de imperfeição do espírito. Vaidade, o que é que vão pensar, orgulho.
Todos nós trazemos isso. Todos nós. Então, o exercício prático da fé não é não sentir medo. Não é não sentir conflitos. Não é não sentir ansiedades e angústias. A melhor forma de trabalhá-los é justamente acessando eles. E não negando. Quando eu nego, eu estou mais fraco. A melhor forma de estar forte é não negar e é acessar, é estar de vez em quando conscientizando-se, entrando em contato com as minhas vulnerabilidades. É assim que eu fico mais forte. É assim que eu fortaleço. Daí, por isso que muita gente não entende, eu não entendia também, a frase de Emmanuel, né? Só é livre quem aprendeu a se submeter. Porque se você tem medo, e no momento em que você vai enfrentar uma viagem dessa, e você foge, você é livre porque você está fugindo? Aonde você vai, você leva consigo o seu medo. Então você, no fundo, está sendo escrava do medo. Você está sendo afetado pelo medo. O medo é que está ditando o seu comportamento. Você não controla o medo é que ele lhe controla. Por isso que só é livre quem aprendeu a se submeter. Ou seja, a cumprir as obrigações. Obrigações aqui no sentido mais profundo, né? Espiritual. Por quê, meus amigos? Porque a nossa essência, isso Joana de Ângeles fala muito bem, a nossa essência é espiritual. A nossa essência é divina. Se a nossa essência é divina, o normal nosso seria, em tese, funcionar de maneira mais espiritual. A pergunta é por que a gente não funciona assim? Porque aparentemente a gente não deveria fazer esforço. Quando você pega uma semente e coloca aqui, a semente fica quieta na dela. Agora, se você coloca no solo, é da natureza da semente frutificar, produzir. A semente não faz um esforço para se desenvolver. Está automaticamente programado. Nós também temos uma semente automaticamente programada. O que eu quero dizer é que a gente é muito mais programado para o perdão, para a compreensão, para a tolerância, para a paciência, para a caridade, para o afeto, a essência divina em nós, do que para a mágoa, para o ódio. E por que não é isso que acontece? Só de mágoa a gente pode falar o seguinte. Mágoa. Né? Aconteceu um negócio comigo há 10 anos e eu continuo lembrando. E aí se aparece um filme, alguma coisa, aí, que desgraçado, aí que eu me lembro mesmo o que fulano me fez. E aí alguém me lembra de alguma coisa, episódio parecido, e aí daqui a pouco, eu acionando a mágoa de novo. Isso é normal? Isso não é natural. O natural da vida é eu passo por uma coisa aqui, eu até sofro aqui, logo depois eu já tenho outras experiências. O natural, psíquica e neurologicamente, é eu viver outras experiências e não ficar focado naquilo que eu vivi. O natural não é eu me fixar. Na minha essência, o natural seria isso. Então, no fundo, a gente faz um esforço para se fixar. Mas por que parece que não? Por que parece que é o contrário? Kardec falou da natureza animal, que a gente tem a natureza espiritual, a essência permanente, e a natureza animal, que é uma temporária. O que significa dizer que a evolução espiritual também é uma forma de tirar cascas. Em vez de mudar alguma coisa, tirar. Vai tirando e aquilo que já existe na gente aparece mais. Porque tudo aquilo que é transitório, temporário, vai sendo, são camadas, são escamas. Que vão liberando, né? Vão sendo liberados, né? E Jung chamava de sombra. Aí você pega um texto do Livro dos Espíritos chamado Egoísmo, e o Espírito Fênelon vai dizer o seguinte: todos os males da criatura humana procedem do egoísmo. Quando a gente pergunta assim, egoísmo, não. Eu tenho até outros defeitos, mas egoísmo não. Porque o egoísmo que a gente popularmente convencionou é apego a objetos. É o indivíduo que é possessivo por alguma coisa. Isso é uma forma de manifestação do egoísmo na visão dos espíritos. Egoísmo no sentido espiritual que Kardec recebeu é a raiz de todas as paixões e todos os males. Todos os males decorrem do egoísmo. Porque o egoísmo tem a ver com as nossas referências e é difícil sair das nossas referências. É difícil transcender as nossas referências.
Quer ver uma coisa? Você tem filho. Acontece algum problema na escola do filho pequeno. Você vai na escola. Você vai querer saber quem é que está influenciando o seu filho, quem é que está, de repente, aí produzindo aí alguma perturbação para seu filho estar assim. Eu nunca vi alguém chegando na escola e dizer assim, eu quero saber se meu filho é uma má influência para alguém aí. Separação conjugal. Você conversa com alguém, não, rapaz, eu não aguentei não. O negócio estava muito complicado, muito pesado, estava me chateando demais, muito problemático, eu separei. Aí você pega outra pessoa do mesmo casal e a pessoa vai contar uma história também dizendo, não, estava demais para mim. Não é que eles dois estão mentindo. Não estão mentindo, não. Mas eu nunca vi alguém chegando assim, não, eu separei porque era muito problemático. Eu dava trabalho para o meu cônjuge. Eu era realmente muito transtornado. E aí não deu certo a relação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Egoísmo tem a ver com essa doença do ego, né? O ego está doente, como eu comentei. Né? Ismo tem a ver, em algumas palavras, nem todas, né? Alcoolismo, né? Tem a ver com adoecimento. Né? Então, esse adoecimento do ego, né? O ego está doente. Né? Porque o ego é bom para ser funcionário, mas não para ser patrão. O ego é um ótimo servo, mas se você deixar ele ser patrão, a coisa complica. Né? Ele é a serviço do espírito, ele é uma coisa, a serviço da vida, a serviço dos valores espirituais. Mas se ele toma a rédea de tudo, então todos os males procedem do egoísmo. Kardec falou isso antes da psicologia. Agora a gente tem que entender o que é egoísmo. Né? Ah, mas a ansiedade também, Flávio? Quando você chega no elevador, que você aperta o elevador, aí o elevador não chega, né? 2 segundos passaram, o elevador não chega. Aí você aperta mais forte, como se apertasse mais forte, o jogador fosse mais rápido, né? Aí você já olha pro lado assim, a fila atrás também, todo mundo ansioso assim. Hoje mesmo eu estive no edifício comercial, eu vi as pessoas todas balançando assim, como se o elevador fosse balançar. Porque aí a gente aperta mais, a gente já fica aborrecido, a gente fica magoado com o elevador, porque o elevador não chega logo. Porque o elevador foi feito para mim e não para o coletivo, ele tem que me atender imediatamente. Façam o teste. Abra o sinal e fiquem 4 segundos. Conte. 1, 2, 3, 4. Você já vai ver gente magoada, porque afinal o rei Flávio está ali e o sinal abriu. Eu não posso esperar 2 segundos. O que é isso? Ansiedade, né? Mas o que está por detrás? Se a gente for... Isso quem falou foi Allan Kardec. Ah, Flávio, minha alergia também. Alergia também. Porque senão a gente fica... Não, eu tenho refluxo, eu tenho esofagite, eu tenho gastrite, só não tenho egoísmo. Estudar Allan Kardec. Por quê? Porque os males do corpo procedem também do espírito. Em viciações que foram acumuladas ao longo do tempo. E quais são as causas de todas as viciações? O egoísmo. Ainda que não seja nessa encarnação, seja algo cultivado ao longo. Então, meus amigos, o ensinamento profundo é o seguinte: sai dos seus valores de referência da sua terra e vai para outro país, para outra terra. Sai do próprio ego, do próprio centro. É esse ensinamento simbólico. Né? Vai a outros lugares. Não coloca o ego no centro. Amor a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, o que é que deve estar no centro? Deus. Ou se quiser, a dimensão divina da vida, a dimensão espiritual da vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não se grude a posses, porque o que é que Jesus queria dizer? Não era ser prudente, é não ser inseguro. Porque às vezes a gente sai das nossas referências e vai para outro lugar, mas vai carregando um monte de mala. A gente vê isso até na tarefa espírita, né? Se tem alguém fazendo um trabalho de caridade, eu vou, mas tem que ser do meu modo. Tem que ser da minha forma. O trabalho é do outro, mas tem que ser do meu jeito. Eu vejo até no centro espírita. A pessoa mal entrou no centro espírita, mal entrou, começou a trabalhar voluntário 1 semana, já está dizendo que tudo está errado, que o presidente do centro não está fazendo a coisa certa, quer mudar o centro, e aí o que é que acontece? Ela não aceita, claro. Então, e na tarefa de pregação espírita, aí propriamente falando, hoje é muito mais fácil. Né? Hoje é muito mais fácil. Mas há dificuldade. Mas por quê? As facilidades exteriores de comodidade, de transporte, etc., não retira os desafios morais. Esses continuam os mesmos.
né? Que é a vida de relação, que é enfrentar pessoas que não compreendem, que não nos compreendem. E quando eu falo pregação espírita, não apenas da palestra, mas da exemplificação do bem. Né? Exercitar o bem é uma espécie de pregação. De pregar o evangelho. Então é mais ou menos isso aqui, né, que eu queria compartilhar. Né? Vamos liberar aí nesses últimos minutos aí palavra, dúvidas, questões. Se a gente for analisar providência com previdência, né? Porque ser previdente é ser cauteloso, é ser cuidadoso. E às vezes o excesso de cuidado, até pela questão do egoísmo, não nos consegue fazer entender que a providência é muito mais eficaz e muito mais caridosa para conosco quando a gente se entrega. Né? Então a gente às vezes usa o discurso de ser previdente, onde está essa previdência está muito mais imbuída de orgulho e de um egoísmo que a gente não se auto-reconhece. E aí Peixinho sempre brinca, né? Que ele trabalhou com o irmão Dulce 13 anos no Hospital Santo Antônio, e que ele ficava angustiado quando via aquela dificuldade com o remédio, e irmã Dulce sempre dizia, né? Ele era da Previdência Social. Aí irmã Dulce dizia, não espere nada da Previdência, espere da Providência. E como ela sempre esperava, sempre chegava. Eu estudei, fiz tipo uma liçãozinha de casa sobre o capítulo que eu gostei muito de como a gente estava na semana passada, e foi um tema que me despertou uma curiosidade. E eu achei interessante quando ele traz ademais, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebem. Tipo, o fato de você não levar coisas por si, você iria ver quem realmente teria valor, valores morais intrínsecos na sua personalidade, porque ela não procuraria uma resposta contrária àquela caridade que ela estava fazendo. Então eu achei muito interessante que ele traz vários tópicos sobre isso no buscar e achareis, vamos dizer assim. Então ele fala que não é pelas palavras que eles falam, mas sim pelos seus atos. E a partir daí é que você verá quem é merecedor das suas palavras, quem é merecedor das palavras do Cristo. Não são aqueles que vão ter posses à vontade ou que vão se interessar pelas posses dos outros, mas aqueles que têm essa caridade, e assim você vai reconhecer pelos atos e não pelas palavras. Exatamente, esse contato, né? Ou seja, a vida de relação, né? A gente precisa de interagir, né? Interagir para poder crescer também com o outro, né? O outro me ajuda a me reconhecer, né? Como ser humano, me ajuda no meu autoconhecimento, né? Tanto pelas diferenças, né? Aquilo que eu identifico no outro, que eu percebo que é diferente de mim, me ajuda a saber o que eu não sou e, portanto, me ajuda também a saber quem eu sou a partir da diferença, a partir da oposição, né? E também o outro me ajuda a me reconhecer moralmente, né? Porque nas relações eu acabo despertando sentimentos tanto simpáticos, agradáveis, como difíceis, né? Como as imperfeições aparecem na relação, a impaciência, a intolerância, a irritabilidade. Então o outro me ajuda a me conhecer na interação. E veja que a tarefa que Jesus sempre recomendava aos apóstolos é muito diferente do cristianismo medieval, que alterou tudo. Isolamento das pessoas, buscar Deus através da oração nos desertos, solitário. Era sempre uma tarefa em comunidade, em interação com o próximo. Nada de um sacerdócio obrigatório, né? O líder do grupo de Jesus era Simão Pedro, que era casado. Né? Não havia um celibato obrigatório, né? Não que outros não pudessem também vivenciar uma vida de abstinência afetivo-sexual. Não é isso. Cada um tinha uma tarefa específica, né? Mas havia sempre esse laço que Kardec diz na lei de sociedade. Os vínculos sociais são indispensáveis ao progresso. Os vínculos sociais são indispensáveis. Se há algo no progresso moral que eu faço sozinho e que eu preciso também, porque também estar sempre com os outros para fugir da minha solidão, tem alguma coisa errada aí também. Né? Porque solidão, na verdade, é um sofrimento por estar só. É um sofrimento por estar só. Eu posso estar só e posso estar muito bem na solitude e não necessariamente sofrendo de solidão. Solidão é um sofrimento por eu estar sozinho. Né?
apesar de ser algo que, na verdade, a gente sempre vive só, né? A gente nasceu só mesmo gêmeos e vão morrer só, né? Pensar é uma atividade solitária, ler é uma atividade solitária, refletir é uma atividade solitária, aperfeiçoar-se intelectual e moralmente é solitário, né? Tanto é que Rilke, o poeta alemão, tem um texto belíssimo que ele diz que o amor a dois são duas pessoas compartilhando as suas solidões. É algo bonito e belo e profundo, né? Porque a solidão não é necessariamente ruim. Estar só faz bem em determinado momento. Agora, só estar só, aí o indivíduo perde a referência, aí ele pode evoluir para um transtorno, né? Há uma parte que eu faço comigo mesmo na reflexão. E há uma parte que eu faço na interação com os outros. Agora, eu posso também me sentir só com os outros. E me sentir deslocado com os outros, né? Eu acho que a solidão a dois ou a solidão na multidão é até mais difícil. É até um sofrimento maior, né? Mas a questão é eu conseguir, por exemplo, fazer a minha parte moralmente que diz respeito a mim mesmo, mas há uma parte desse progresso moral que eu não consigo completá-lo sozinho, senão na relação com o outro. Então esse id, esse vai, encontra as criaturas diferentes, é que à medida que o indivíduo leva a mensagem de Jesus e exemplifica, ele está fazendo uma tarefa ainda maior do que apenas divulgar uma mensagem. Porque Kardec examina isso, né? Do ponto de vista do conhecimento, aquilo que está no progresso, pouco importa se eu divulgar ou se eu gritar ou se eu ficar calado, aquilo, uma hora ou outra, vai ser aceito e vai fazer parte da aceitação convencional. Foi assim nas questões científicas, teses científicas que foram elaboradas em um tempo e que foram recusadas, mais tarde, sendo verdade, foram aceitas. Foi assim na história, a história humana provou isso. Muitas verdades que foram tomadas como mentira, mais tarde foram aceitas como verdade ao longo do tempo, né? Então não era apenas uma preocupação de não deixar a mensagem cristã morrer e que todo mundo conhecesse, do ponto de vista público. Não era isso. É que eles se tornariam luzes à medida que eles fossem expor a mensagem, que eles expusessem a mensagem, que eles oferecessem a mensagem, vivessem a mensagem, aquilo ia agigantando eles. As viagens que o apóstolo Paulo fez, levando o cristianismo, fez com que ele fizesse uma viagem ainda maior, que era dentro dele mesmo. Quem leu Paulo e Estevão sabe que o Paulo do último capítulo da segunda parte do livro não é o Paulo após a estrada de Damasco. É um outro Paulo que a gente vê ali, que está profundamente modificado. A tarefa que ele fez modificou ele. A atividade que ele fez transformou ele em uma pessoa diferente. Ele foi mudado pelas ações que ele praticou. Quais as pistas para manter uma relação dialética entre o ego, pensando em termos de um auto-interesse saudável, e a alteridade, e complementando para que essa relação seja mediada pelo self? O self, que é uma expressão que diz respeito ao espírito imortal, portanto o ego é uma parte do self, não deve ser, portanto, visto como totalidade. Deve ser visto como parte, porque parte ele é. A relação dialética harmônica seria colocar o self no centro, ou seja, os valores espirituais no centro. Quando eu coloco a minha dimensão divina, eu exercito essa dimensão divina, aí amar a Deus sobre todas as coisas é uma frase que resume isso de uma forma mais simples e mais básica para a cultura judaica, inclusive na época. Se eu coloco Deus no centro, eu estou colocando o quê? A minha dimensão divina, ou seja, a minha dimensão espiritual, no centro, que é o self. Se eu coloco o self como empregado, como funcionário, o ego como funcionário do self, né, como servidor do self, a serviço de, o ego torna, ou melhor, o indivíduo se torna encarnado um ego alegre, um ego disposto, um ego que não se aborrece com tanta facilidade, um ego que passa por problemas e por sofrimento, mas como está conectado com o self, é um ego que consegue ser altruísta sem possuir o outro, né? Sem se concentrar demais no outro e assumir o outro, porque isso também é egoísmo, né? Se eu tenho, por exemplo, uma relação de ciúme, de posse com o outro, o que é isso senão uma concentração do ego em relação ao outro? E ao mesmo tempo eu não perco as minhas referências, os meus valores.
Por isso que amar ao próximo como a si mesmo, eu preciso ter um movimento de iluminação comigo para eu poder irradiar e beneficiar o outro também. Essa ideia é básica, ou seja, a ideia de que se eu não me amo, ou se eu não, pelo menos não treino, não exercito esse auto-amor, eu vou, na verdade, jogar para o outro essa projeção do outro, de eu querer que o outro seja igual a mim, de eu querer que o outro me satisfaça sempre, né? Então, o outro tem que ter também a minha mesma forma de pensar, ele tem que se conduzir de tal e tal forma, né? Ou seja, é uma alteridade que está disfuncional, né? E, por outro lado, o individualismo exacerbado. Essa relação dialética equilibrada seria essa relação onde eu coloco o primeiro self no centro, que é essa ideia da dimensão espiritual, né? Ou seja, não há muito assim, não há uma receita própria, não. O que fazer? Eu tenho que ter exercícios de interiorização. Eu tenho que estar me checando. Eu tenho que estar refletindo comigo mesmo. Eu tenho que estar me avaliando. Eu tenho que parar para avaliar as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu tenho que avaliar, porque a linha é tênue mesmo, é difícil. Eu tenho que parar para avaliar o que é auto-amor do que é egoísmo. O que é que eu estou tomando como atitude que é amor a mim mesmo e dignidade pessoal. E o que é egoísmo, porque a gente se confunde. Tem coisas que a gente faz que a gente achando que é auto-amor e no fundo é egoísmo. E tem outras coisas que a gente faz aparentemente egoísmo, que é auto-amor. A linha é muito tênue. Eu tenho que analisar as minhas motivações. Eu estou fazendo isso por quê? Porque no fundo eu não suporto a pessoa, eu quero me mandar e deixar ela lá. Né? No fundo eu não quero problema com ninguém. Ou no fundo eu quero dar um basta àquilo que ela está fazendo comigo. Quais são as minhas motivações a agir de determinadas formas? Eu tenho que me consultar. Não há segredo, não há receita de bolo. Eu preciso me refletir o tempo todo. Por isso meditação, por isso oração. Né? Oração não é dizer a Deus aquilo que Deus talvez não saiba na nossa cabeça. Oração é uma forma de exercício daquilo que eu quero. Orar é uma forma de eu dizer para mim mesmo o que é que eu realmente quero e o que é que eu quero mentalizar, o que é que eu quero desejar, o que é que eu quero hiperfocar. Então, esses exercícios espirituais é uma forma de eu também viajar para dentro e me reconhecer. Por isso que eu tenho que estar o tempo todo me reciclando, o tempo todo. Por isso que eu faço evangelho no laço toda semana. Porque senão eu acabo tomando os desejos do outro como meu. Ou eu acabo colocando no outro. Na minha área de psicologia tem muito isso, né? O cuidado do terapeuta não colocar sentimentos seus no paciente. E interpretar o paciente como se fosse... Né? O indivíduo tem um problema com o pai e eu tenho um problema com o meu pai. Não é o caso, mas... Eu tenho um conflito com meu pai, aí eu olho e já sei qual é o problema. Já sei qual é eu estou me baseando na minha referência, estou colocando no outro sentimentos que são meus. Isso é muito delicado. E daqui a pouco eu estou começando a agir de tal forma, não apenas nas relações terapêuticas, mas nas relações de maneira geral, agir de tal forma, baseado na minha fantasia daquilo que o outro quer. Só para concluir, eu vi recentemente Leandro Carnal, o historiador conhecido, né? Ateu, não religioso, mas ele tem alguns comentários muito lúcidos, e ele comentou uma coisa interessante. Ele falou sobre a atividade dele como professor, né? E que em determinado momento ele disse que um dos alunos dele disse assim: sabe o que é o pior que deixa a gente com raiva de você, principalmente no início do curso? É que você chega para dar aula, a princípio, depois a gente gosta de você e forma um vínculo, e forma afeto profundo com você e reconhece as suas intenções. Mas no início, quando você chega e que você estabelece as regras da sala de aula, estabelece e dá aula para a gente, etc., e passa uma ideia de que é o professor carrasco e que não vale nada, sabe qual é o problema? É que você deixa parecer que você não está nem aí se a gente vai gostar de você ou não. Você não está preocupado se os alunos vão gostar de você. E ele disse, é isso mesmo, eu não me importo de vocês gostarem de mim ou não. No dia que eu ficar preocupado se vocês vão me amar ou não, eu não vou fazer o que é correto. Eu não vou ser grosseiro e agressivo com vocês. Mas a minha finalidade é funcionar com vocês para que vocês ganhem autonomia, para que vocês aumentem. Eu fiquei pensando sobre isso. Se não é isso que às vezes a gente engasga. Uma mãe chorando, outro dia eu vi isso, uma mãe chorando porque a filha de 12 anos diz que não ama mais ela. Uma menina de 12 anos sabe o que é amor? Nem sabe. Se a gente ficar preocupado com isso, veja que coisa, nós somos pais tão carentes que a gente faz as coisas e fica angustiado porque o filho não vai gostar da gente mais.
Né? Que a gente vai perder a amizade do nosso filho. Relação pai e mãe não é de amizade. Amizade pressupõe isomanomia, horizontalidade. Relação pai e mãe não tem isonomia. Eu tenho uma função com ele ou com ela. Se daí surgir amor e afeto, muito bem. Mas eu ter receio de agir porque o outro não vai me amar, talvez não seja esse um dos grandes problemas nossos? A nossa angústia porque a gente talvez não vai ser amado, ou que a pessoa não vai gostar da gente, né? E a gente acaba não amando por isso, porque às vezes a atitude de amor correta em alguns contextos é fazer algo que desagrada o outro, para o bem dele. Né? Então é profundo, eu sei que é profundo, eu sei que é reflexivo, mas não tem receita de bolo. Eu acho que a gente precisa o tempo todo estar se analisando e se questionando. Vamos concluir que eu já passei do horário, né?